Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. É uma alegria muito grande estarmos nos reunindo para mais uma devocional matutina. E eu quero cumprimentar também a todos os ouvintes que não são cristãos, não são membros da nossa igreja, ou que simplesmente gostam de acompanhar a nossa programação. Vocês são muito bem-vindos. E para darmos início a essa devocional, vou estar orando, pedindo a Deus que esteja abençoando mais esse momento. Oremos. Senhor, te agradecemos por tua graça e misericórdia, Pai, te agradecemos porque o Senhor tem se mostrado bondoso para conosco todos os dias. O Senhor tem nos dado muito mais do que precisamos para viver e nós somos muito gratos por isso, Pai. Te apresentamos mais esse momento de estudo, de reflexão, em que nós, cada um no seu lar, nos reunimos assim à distância para louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja nos livrando, nos protegendo de todo mal, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a compreender a Tua Palavra, que vai ser ministrada aqui através das canções e através do Teu servo, que logo mais vai trazer a mensagem, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja nos guardando de todo mal e que esteja nos abençoando e nos trazendo o desejo de conhecer mais e mais de Ti. Eu te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante esse mês, toda a programação está sendo conduzida pela União Masculina, pela União de Homens, da nossa igreja. E durante esse mês nós estamos estudando sobre o seguinte tema: fomos alcançados para compartilhar a graça de Deus. E a nossa divisa se encontra em Hebreus capítulo 6, versos 9 e 10, que diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Amém? Nós temos também uma música tema durante esse mês e neste momento nós vamos escutá-la. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou,
na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou, e na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, muito bem. Nós vamos estar realizando uma leitura bíblica que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como diz o nosso tema, nós vamos estar assumindo esse compromisso de viver em função da evangelização, de viver em função da salvação das pessoas que nos rodeiam, seja através do evangelismo direto ou indireto, que as nossas vidas venham ser bíblias, que venham ser exemplos, cartas de Jesus Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Nós vamos estar ouvindo mais 2 canções.
força, luz, canção, pedra angular que eu me firmei na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, lutas e medos ficam pra trás. O meu conforto, tudo pra mim, firme no amor de Cristo, enfim. Em Cristo só que se encarnou, todo o poder num frágil ser. Nele o amor Deus ofertou, até por nós se oferecer. Pois lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez. O meu pecado Jesus levou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada a nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então, da sepultura ressurgiu e permanece em sua glória, vitória que nos libertou. Pois eu sou dele e ele é meu, pelo seu sangue me comprou. Não mais a culpa, não mais a morte, esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda a minha sorte, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder, até com ele me encontrar. Firme estarei no seu poder. Tapeceiro, grande artista, vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra
obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro. Na, 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 Amém, meus queridos. Antes de nós orarmos pela mensagem, o pastor Marcílio tem uma mensagem importante para que todos possam estar ouvindo nesse momento. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus encontrem um espaço todo especial no seu coração e de toda a sua família. Passando aqui para dar notícias da minha saúde. Irmãos, a cada dia eu estou me recuperando melhor para a honra e a glória do Senhor Jesus. Cada dia sinto uma melhora significativa, aprendendo ou reaprendendo a fazer coisas simples do dia a dia. E eu estou muito feliz por isso e eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos que têm orado por mim. Meus queridos, o texto de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, muito conhecido dos irmãos, o texto diz assim: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro, ganharemos dinheiro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como névoa, que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveríeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Graças a Deus. Meus amados irmãos, aqui não se refere apenas à morte. Não
não se refere apenas à morte, que nós não sabemos o dia da nossa morte. Mas o Senhor, Deus, pode interromper os nossos planos com uma doença, como aconteceu comigo. Eu em toda a euforia, cuidando da igreja, da administração da igreja, das mensagens para a igreja, do nosso canal particular, dos nossos canais do Recanto Olivar e do canal Pastor Marcílio Barros, enfim. E Deus, ele simplesmente resolveu, né, dar uma pausa através dessa doença, né? E então interrompeu os meus planos, interrompeu aqui a minha vida cotidiana através de uma doença que não veio para a morte. Glórias sejam dadas a Jesus Cristo. Pois por isso, meus amados irmãos, não confiemos em nós mesmos, confiemos no Senhor, para a glória dele, vivermos para ele e entendermos que em todo e qualquer momento o Senhor pode interromper os nossos planos, os nossos sonhos e os nossos projetos. Por falar em planos, se o Senhor Deus quiser, se o Senhor Deus aprovar, o pastor Noel chegará aqui na nossa cidade amanhã, dia 19, de mudança, para cuidar da Congregação Batista no Rosário e da Casa Batista da Criança no Rosário. Certo? Orem pela viagem dele, pela mudança dele, que eles se adaptem, né, ou se readaptem na sua cidade natal. Que Deus abençoe e louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Um forte abraço a todos. Vamos estar nesse momento orando pelo pregador e para que todos nós possamos estar recebendo e aprendendo de bom grado com aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Oremos. Senhor, já te somos gratos por tudo que aprendemos até aqui. Pai, te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos permitido conhecer mais de Ti todos os dias. Pai, o Senhor tem nos dado a oportunidade de participarmos dessa porção todos os domingos pela manhã e nos demais dias da semana, Pai. Te agradecemos pelo acesso à Tua Palavra e porque ela se manifesta a nós das mais variadas formas, Pai. Te pedimos que se nós tenhamos a cada dia mais interesse em conhecer mais de Ti, conhecer mais da Tua Palavra, Pai, e que possamos, assim, aprender mais sobre quem o Senhor deseja que nós sejamos, sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nos dias atuais, Pai. Te pedimos pelo Teu servo que vai trazer a mensagem logo mais, que o Senhor venha estar lhe dando as palavras para que a Tua igreja seja edificada, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa hora. E é com muita alegria que estamos aqui para ministrarmos mais uma reflexão, porque este mês de julho a União Masculina está na direção dos cultos e na ministração da palavra do nosso Deus. Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos 17 até o versículo 20. A União Masculina também está trabalhando sobre um tema e uma divisa, onde o nosso tema é: fomos alcançados para compartilhar da graça de Deus. E a nossa divisa está em Hebreus capítulo 6, versículos 9 e 10. Você pode acompanhar aí a nossa divisa e memorizar o nosso tema: fomos alcançados para compartilhar da graça de Deus. Então, vamos ler o nosso texto, que está aqui. Lucas 10, 17 diz assim: E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas porque vossos nomes estão escritos no céu.
maravilha, né, meus irmãos, saber que o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso, é um Deus que ele nos resgatou das trevas e agora nos conduz no seu caminho de luz e nos proporciona alegria no nosso coração. E principalmente aqui, como ele menciona para esses discípulos, ele nos proporciona a alegria de sabermos que os nossos nomes estão escritos nos céus. Então é um privilégio, né, para os servos de Deus, os filhos verdadeiramente de Deus, eles têm os seus nomes escritos nos céus. Somos cidadãos celestiais, porque o nosso Deus, ele nos resgatou e nos faz, né, ter essa alegria de termos os nossos nomes escritos no céu. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, 72 homens a quem Jesus chama e vê eles regressando aqui da missão que Jesus havia dado para eles. E aí eles vêm com o coração cheio de alegria, porque viu muitos prodígios, viu muita graça de Deus. Eles compartilharam daquilo que Deus havia proposto no seu coração. E aí eles voltam felizes, contentes e satisfeitos, porque conseguiram, né, cumprir a missão que Jesus ali designou a cada um daqueles homens. E aí eles chegam dessa missão e querem relatar, né, tudo o que aconteceu ali para o seu mestre, na pessoa de Jesus. E aí eles dizem que, né, até os demônios se submetem a nós pelo teu nome, Senhor Jesus. E aí Jesus, né, vendo toda essa motivação desses homens, ele diz o seguinte: eu vi Satanás caindo do céu, né? E aí Jesus, ele fala que deu autoridade, né, para cada um daqueles homens, né? Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. É por isso que aqueles homens voltam, né, felizes, porque o próprio Cristo, ele os capacitou, ele dotou de autoridade, né, a cada um daqueles homens. E aí, com essa autoridade, eles podiam pisar em serpentes e escorpiões. E também tinha autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada vos faria mal, porque Jesus os havia, né, concedido toda a autoridade necessária para aqueles homens, né, cumprir a sua missão. E aí o motivo daqueles homens estarem com seus corações felizes, porque viram muitos prodígios, eles puderam operar grandes milagres, né, naquela missão. Por que isso, meus amados irmãos? Porque o próprio Cristo o deu essa autoridade para fazer tais feitos, né, que aqueles homens acreditam que fizeram. Mas Jesus, ele, ao dar essa autoridade, né, ao verem aqueles homens agora alegres nos seus corações, né, mas o propósito, né, no final não era que aqueles homens tivessem a sua alegria só por ver ou fazer aqueles feitos, mas Jesus alerta aqueles homens que, contudo, versículo 20, contudo não vos alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, não só por esse motivo, né, que vocês devem ficarem alegres, porque isso aí não é tudo, mas porque vossos nomes estão escritos nos céus. Isso sim é o verdadeiro motivo, né, daqueles homens se alegrarem, de eles estarem felizes, de eles terem essa convicção de que eles foram primeiramente alcançados por Cristo, eles foram, né, agraciados pela misericórdia de Deus, e agora eles foram, né,
desafiados em uma missão, a irem, né, a fazerem o ide que Jesus ali propôs a eles, e cheios de autoridade concedidas pelo próprio Cristo. Eles podiam pisar as serpentes, eles podiam fazer prodígios, mas que, contudo, eles tivessem alegria por saberem que seus nomes estavam escritos nos céus. Então, isso é extraordinário, é maravilhoso saber disso. E aí, relatando aqui um pouquinho do regresso desses homens, né? É interessante ver aqui todos os detalhes, né? Como Jesus ele capacita, né? A esses homens. Ele primeiro os chama e aí os envia. E antes de os enviar, ele ainda conta todos os detalhes que porventura eles pudessem ali proceder. Mas antes de tudo, Jesus menciona aqui no versículo 2 o seguinte, e dizia-lhes, versículo 2 do capítulo 10, Jesus diz assim, dizia-lhes, na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então aqui a gente vê, né, que esses homens, eles são enviados, né, pelo Cristo, e aí Jesus fala sobre a colheita, né, que a colheita de fato é uma colheita grande, e que são poucos os trabalhadores, e que precisamos rogar ao Senhor da colheita para enviar trabalhadores para a sua colheita. Então eles que são ensinados que a colheita realmente é grande, para que eles tenham digamos assim, eles têm uma compaixão das pessoas que eles vão encontrar pelo seu caminho ali, porque de fato a colheita é grande, são muitas as pessoas que precisam dessa graça, precisam ser alcançadas pela graça de Deus, e eles ali estão nessa missão de compartilhar, de mencionar as benfeitorias que Deus faz por cada um de nós e pode também fazer por cada uma daquelas pessoas. E aí Jesus ele menciona essa questão da colheita, né? Que ela é grande, ela é enorme e que precisamos a cada dia rogar ao Pai, rogar ao Senhor da colheita para que envie trabalhadores, pessoas com vocação, pessoas que estejam aptas a irem, porque fomos alcançados por Deus e precisamos compartilhar a graça a cada dia. Então aqueles homens, ao serem alcançados, direcionados a essa missão, Jesus os orienta, né, sobre essa colheita. E aqui no versículo 3, ele envia. Jesus fala, ide, eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então, ele diz um pouco aqui do que eles podem enfrentar, que eles vão como cordeiros em meio de lobos, mas eles não precisam se preocupar, porque Jesus ele sempre capacita, ele sempre protege, ele sempre dá autoridade e nenhum mal vos acontecerá, né? Então a gente vê aqui o detalhe que Jesus ele, ao enviar esses homens, as orientações precisas de como eles, né, talvez iriam, né, se deparar ali na missão, de como proceder em cada situação, até nos detalhes, até pela comida que eles iriam, né, receber ali, que eles não se preocupassem, que eles comessem tudo que fosse oferecido, né, mas que contudo eles não esquecessem de mencionar a mensagem principal, dizer, olha, o reino de Deus
está próximo. O reino de Deus está no meio de vocês. Então essa mensagem, ela precisa ser dita às pessoas. Elas precisam de fato verem, né, a graça de Deus nas suas vidas. E eles, né, por serem enviados de Deus, por eles ter a autoridade de Deus, eles tinham o poder de curar as pessoas doentes, de orarem pelas suas vidas, de os ajudarem. Por que tudo isso, meus irmãos? Porque Deus, Ele age por intermédio de nossas vidas, porque fomos alcançados, porque somos servos de Deus. E aqueles homens, eles tinham todo esse privilégio, né, de estarem no campo, naqueles lugares onde Jesus ainda iria passar. E eles tinham nessa autoridade de ajudar as pessoas, de falarem que tem um Deus que cuida de cada uma delas e que Ele, né, está vindo com o seu reino e que aquelas pessoas precisam fazer parte desse reino, porque elas têm a oportunidade de também ter os seus nomes escritos nos céus. E aí a gente sabe que, como foi mencionado aqui no versículo 3, tem os lobos, as dificuldades ali que eles enfrentariam. E aí ele viu aqui, né, coisas extraordinárias. E aí essas coisas que aconteciam, aqueles homens, né, eles tinham toda a autoridade e se sobressaíam de cada uma delas. E Deus sempre dava vitórias a eles e as pessoas eram alcançadas também. E a recomendação, né, que Jesus também dava para aqueles homens era que, ao entrarem na casa que porventura eles fossem ficar, se eles encontrassem, se eles tivessem visse ali um homem, uma pessoa que recebesse de bom grado, eles ali deixassem a paz com eles, né? E aí foi tudo isso que proporcionava, era tudo isso que proporcionava a alegria daqueles homens. Eles ouviram toda a recomendação que Jesus falou a eles e na prática, né, na sua vida prática, eles presenciavam, eles vivenciavam tudo aquilo, né, que eles foram orientados pelo Cristo. E aí a gente tem que tirar lições aqui dessa missão que esses homens tiveram. Daí eles estarem com essa alegria no coração, porque eles foram primeiro alcançados, né, por Cristo, depois eles foram direcionados a uma missão, né? E Jesus os orienta, Jesus os capacita, Jesus os dota de autoridade para que nenhum mal vos aconteça. E aí eles, de bom grado, eles vão àquela missão, né? E cheios de coragem, cheios de coragem para enfrentar as dificuldades, mas contudo na dependência de Deus. Eu acredito que eles não iam com as suas próprias forças, eles iam na dependência de Deus. Eles estavam ali fazendo uma missão que o próprio Jesus havia os designado. E é esse sentimento que tem que estar no nosso viver hoje, ao fazer o ID de Cristo. Não podemos tão somente confiarmos na nossa sabedoria, nas nossas forças, mas é irmos pela força do nosso Deus, pela autoridade de Jesus, porque nós temos aqui a oportunidade de fazermos a missão que o próprio Cristo nos envia. Então, podemos, sim, irmos na força de Deus. Pela fé que temos nele, podemos, sim, enfrentarmos todos os obstáculos, porque assim foi com esses homens. Eles foram
né? E obtiveram vitórias, pessoas foram alcançadas e eles regressam, né? E eles regressam da missão com essa convicção, com essa alegria, que nada os impediu de anunciar, de compartilhar aquilo que eles, né, foram direcionados a compartilhar a graça que estavam sobre a vida deles, que era a autoridade de Deus, as benfeitorias que o próprio Cristo, né, tinham proporcionado a eles. E aí eles tinham poder para curar as pessoas, eles tinham autoridade, né, para expulsar demônios, e tudo isso eles presenciaram, e tudo isso os motivaram ainda mais, e aí trouxe toda essa alegria no seu coração, ao ponto de regressarem, voltarem dessa missão. Eles relatam tudo isso para o Cristo, para Jesus, a quem os direcionou àquela missão. E aí, o que Jesus percebe aqui é que eles precisam continuar alegres, que essa alegria não deve ficar somente nessas coisas visíveis, nessas coisas que eles presenciaram, em verem os demônios se submeterem ao nome de Cristo. Isso é motivo, sim, da gente se alegrar, claro que sim, mas não deve se resumir a isso somente, ao verem essas coisas, a esses sinais, a esses prodígios. Mas essa alegria deve continuar e ainda perpetuar por saber que os nossos nomes, que os nomes dos servos de Deus estão escritos nos céus, né? E precisamos entender a cada dia mais que Jesus, ele nunca nos abandona, ele sempre nos capacita de autoridade, ele nos protege de todo mal, ele não deixa que o inimigo prevaleça sobre a vida do cristão. Jesus, ele sempre está presente, ele nos garante isso, e nós podemos, homens, mulheres, pessoas que servem a Deus, podemos confiar na palavra fiel de Deus, que nenhum mal nos acontecerá. E se nós estivermos de fato nas dependências de Jesus, nós seremos mais do que vencedores e podemos assim cada dia mais compartilhar a graça de Deus nas nossas vidas, e podemos também transpor, compartilhar, falar de Cristo para as pessoas, dizer o quanto Jesus é bom, e Ele a cada dia vai nos agregar, né, fé no nosso coração. Ele vai nos capacitar para que possamos cada dia mais ser pessoas corajosas e que estamos firmes, né, na evangelização, na pregação da palavra de Deus, e que possamos, né, sermos pessoas que compartilhamos a cada dia, né, do Evangelho de Deus àqueles nossos amigos, aos nossos familiares, a todas aquelas pessoas que nós tivemos assim um contato, que possamos sempre sermos pessoas de fé, que sermos pessoas que fazemos a diferença, sermos pessoas que estamos sempre dispostas a fazer o ID de Jesus. Porque para isso fomos alcançados, para isso fomos, né, resgatados das trevas, para isso fomos vivificados, para compartilhar a palavra de Deus, para compartilhar o amor de Deus, para compartilhar a tamanha misericórdia que Deus tem por cada um ser humano. E é as pessoas que Deus quer usar, é a minha vida, é a sua vida. Então, meu amado irmão, sempre esteja disposto, sempre com o coração aberto para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir as instruções que o próprio Cristo quer te instruir, quer te capacitar para que você busque a Ele
em todos os seus momentos da sua vida. E ao ser capacitado, que você possa, né, ser um servo de Deus autêntico, que realmente, né, aonde quer que você esteja, você possa, né, ser uma luz, ser sal, que você possa ser um servo usado por Deus, você possa ser um instrumento nas mãos do nosso Deus. Então, a alegria nossa, ela deve consistir, ela deve perpetuar por sabermos que os nossos nomes está escrito nos céus. A alegria daqueles 72 homens, elas deviam, né, estarem, né, nos seus corações, está bem fixado essa informação, que eles eram servos do Deus vivo e que o próprio Deus garantia, né, os seus nomes nos céus. Que o próprio Deus possa, né, falar aí, né, no seu coração, que possa a cada dia fazer com que você, meu irmão, você, meu amigo que nos ouve, está sempre com essa alegria, sempre com essa firmeza de que Jesus, ele nos protege, ele nos capacita e ele nos instrui a compartilharmos aquilo que ele tem feito nas nossas vidas, que a cada dia possamos ser pessoas usadas verdadeiramente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e nos ajudar a cada dia no nosso viver diário, que nós jamais possamos vivermos tristes, mas que a alegria esteja sempre presente no seu coração. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos orar para finalizar esta mensagem. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus gracioso e nos ajuda, Pai, a cada dia a entendermos a Tua mensagem e nos alegrarmos, ó Deus, com os Teus feitos nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor a cada dia nos faz entender ainda mais que a nossa alegria ela não deve estar somente nas coisas visíveis dessa vida, mas que devemos nos alegrar ainda mais por sabermos que temos os nossos nomes escritos nos céus. E isso, Pai, é a alegria maior para todos os Teus servos, e que possamos, ó Deus, a cada dia mais confiarmos no Senhor, vivermos na Tua dependência, porque só assim, ó Deus, possamos aqui passar esse tempo que aqui o Senhor nos concede e viver de maneira que Te agrade. Nós Te pedimos que o Senhor fale aos corações dos irmãos, das pessoas que nos ouvem, e que nos capacite a cada dia a compartilharmos a Tua graça, pois para isso fomos alcançados, para vivermos e obedecermos ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus eu Te agradeço hoje e sempre. Amém.